tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a aglutinação interconsciencial dentro da conviviologia, que é o ato ou efeito de unir e integrar pessoas distintas para o mesmo objetivo evolutivo, formando o conjunto de realização eficaz. O poder da aglutinação ou de aglutinação interconsciencial, o olhar aglutinador, o sorriso aglutinador, a voz aglutinadora, o gesto aglutinador, o charme aglutinador, o porte pessoal aglutinador, a força presencial aglutinadora, a aglutinação interconsciencial afetiva da TACOM, da Popstar, a aglutinação interconsciencial intelectual do escritor de sucesso, a aglutinação interconsciencial política da autoridade governamental, o magnetismo pessoal, a empatia pessoal, a desaglutinação interconsciencial egóica, a aglutinação interconsciencial do serenão, anulada pela vontade por meio do autoencapsulamento cosmoético. Eu li aí a fatologia. A aglutinação interconsciencial pode ser instintiva ou inconsciente, voluntária ou consciente, dependendo do nível do discernimento evolutivo da consciência, seja com sim ou com sexo. Você atua com qual nível de aglutinação interconsciencial? A primária da TACOM ou a superior da TARES? Em quais circunstâncias? Esse é o verbete 1199, tem 3 páginas, 38 logias e 8 máximos. Se você quiser aumentar, a legislogia só faltam 2. Agora, eu recomendo a vocês ver depois um outro verbete que chama aglutinação só. E comparar com esse para ver que diferença que tem. Tá certo? Eu confio em vocês. Agora aqui eu tenho 7 perguntas já. Com uma abordagem cosmoética, como lidar com a vaidade de algumas funções ou cargos públicos podem gerar nos seus possuidores? Há alguma prática recomendada para lidar com isso? Ou é apenas ampliação da consciência e conhecimento de que somos um grão de areia no universo que naturalmente levará à extinção da vaidade? Olha, a vaidade é uma coisa boba, né? Agora, muita coisa que você pode, às vezes, defender sua vida pode ser tomada à conta de vaidade. Há coisas difíceis do povo entender. De modo que, às vezes, também uma pessoa que está exercendo a função, ela tem que fazer o social. Esse social, às vezes, participa dos processos, não tem jeito. Agora, o melhor mesmo é o que você falou aqui. É o conhecimento de si mesmo, para extinguir o processo da vaidade de acordo com as circunstâncias, as injunções, os contingenciamentos da vida. Quando uma pessoa se expõe publicamente ao fazer uma pergunta, por exemplo, na tertúlia, qual a repercussão extrafísica que ocorre para com quem fez a pergunta? E quando ela deixa de fazer, quando perde a oportunidade, existe alguma repercussão? O problema todo é o seguinte, é preciso ver a intenção que a pessoa faz. Se a intenção dela é boa e ela está falando publicamente as coisas, isso só pode ajudar, não tem nada negativo na história. Agora, tem pessoas, se ela tem medo de qualquer coisa, se ela medra facilmente, se ela vai falar publicamente, isso aí é problemático. Vai ter problema. A gente não pode ter medo de qualquer coisa que aparece, medo do boi da cara preta, senão a criança. Quais as ações práticas mais importantes, além da escrita do livro, a serem efetuadas pela dupla, objetivando o auto-revezamento? Isso é do duplismo libertário. Olha, de tudo que tem aí, o que, para mim, isso é um processo objetivo meu, da minha experiência, de modo que cada um tem que pensar. O livro é uma coisa que permanece. Por exemplo, eu tenho vidas anteriores que eu fiz construção que não existe até hoje. Mas aquilo não quer dizer nada. Com o passar do tempo, some tudo.
Agora, uma construção, por exemplo, às vezes técnica, igual essa aqui, por exemplo, isso pode ser bom para as pessoas que fizeram. Então, aí tem que pensar o que a pessoa pode fazer. Agora, uma coisa que ninguém perde e que só ajuda é fazer uma assistência interconsciencial. Faça ações de assistência, seja uma mini peça dentro de um maxi mecanismo. E evite ser uma maxi peça dentro de um mini mecanismo. Faço TENEPS há 4 meses. Não sinto quase nada diferente durante a mesma e durmo muito. Incluí recentemente o nome de uma pessoa necessitada e o assediador dessa pessoa apareceu incorporado em mim. Entendi então que ele não queria que ajudasse. Assim sendo, fiquei com medo e parei de incluir o nome da pessoa. Fiz bem? Não. Você deixa o amparador tomar conta disso. Agora veja, de qualquer maneira, a sua energia já está funcionando, que atraiu o assediador. Você está tendo peso, está tendo valor. Então vamos com calma, olha bem o que você está fazendo. E outra coisa, deixa de dormir. Vê se você procure dormir em horas diferentes, um pouco mais, para você não ter sono na hora da tertúlia. Que depois de 4 meses você ainda está dormindo, aí já passou da conta. No início, algumas semanas, uma coisa toda, isso é normal quando a pessoa está desenvolvendo, mas 4 meses é demais. Na minha terra, isso passou do limite. Tem uma amiga que ficou tetraplégica em acidente há 28 anos. Hoje ela tem 50 anos. Faz pequenos movimentos com os braços, desenvolvido com fisioterapia. E que a possibilita atender ao telefone, usar computador e até escrever com adaptadores. É uma pessoa ativa, trabalha, tem vida social e sempre conseguindo superar os problemas do soma devido a paralisias, escaras, má circulação, etc. É uma pessoa que procura melhorar. Como fica o processo das energias dela com o soma paralisado? É possível desenvolver técnica como o EV? Tenho falado sobre as ideias da conscienciologia, mas não sei como ela vai movimentar as energias. Olha, a energia não tem nada que ver se o corpo está paralisado ou se o corpo está movimentando. A energia supera isso. É a que faz a conexão entre o corpo e o psicossoma, é o energossoma. De modo que ela pode dominar isso perfeitamente. Eu já vi cego dominar a situação, já vi gente paralisada dominar a situação com EV. O problema todo é o seguinte, por exemplo, uma pessoa, você pode deitar, ficar quietinho, e mexer com a energia de uma maneira extraordinária. A mesma coisa tetraplégico, não tem nada a ver com isso. Isso é tolice, não vai nesse bico não. O que fazer para acabar definitivamente com o receio de promover a aglutinação? A resposta seria, dar abertura incondicional ao amparador? Sim, essa é uma delas, mas existe outra, né? Uma outra resposta é o seguinte, é você não ter medo de conviver com as pessoas. Procure conviver, porque a aglutinação é convívio, é convivialidade. É tanto que esse verbete, ele é neutro e é da conviviologia. Tem um colega que me disse que já estava cansado de servir de presépio para outros, expressão usada para servir de exemplo, pois ficou 7 anos abstendo-se de bebidas e drogas. Hoje acha que a vida não tem graça sem isso. Poderia explicar por que isso acontece e como poderá ajudá-lo, já que o mesmo acha estar certo? Ele é assediado, totalmente assediado, está na cara. Isso aí é típico. O cara que passa 7 anos sem bebida e droga, que só ajuda ele, e depois volta para isso, é porque é burroide, burrildo e burral. Isso é assédio. Aí tem autoassédio que predispôs um heteroassédio. De modo que fala isso para ele. Ele hoje é um caneco vivo dos assediadores. Voltou a beber, né? Está na cara. Agora, ó, os próprios alcoólicos anônimos, eles falam que uma pessoa nunca mais deve chegar perto da bebida. Nem cheirar a bebida eles devem. De modo que isso aí é assédio mesmo, bem claro. Vocês estão vendo que às vezes a gente não precisa de ver a pessoa para saber se é assédio. Só pela apresentação do modo de viver, ou a reação que a pessoa teve na vida, você vê o assédio bem evidente. Isso aí é um caso típico, não tem saída. Mas alguém aí tem aí um microfone na mão? Qualquer coisa? Não. Vocês estão doutores na aglutinação interconsciencial?
pessoa que não... Não, é um alto assédio violento e autocorrupção. E outra coisa, ele arranjar desculpa. Isso aí é desculpa, ele está apelando, jogou a toalha. Outra coisa, em 7 anos, né, que falou ali, né, não era o caso de ele já estar fazendo alguma coisa de assistência, pensar nos outros? Ele está pensando muito em si mesmo. Agora, veja, ele voltou. Isso é que é uma síndrome de abstinência de 6 anos, 7 anos, é muita coisa. Isso é assédio mesmo, bem claro. Agora, isso aí, a hora que eu peguei assim, o papel, eu senti que era sério. Professor Valdo, aqui na frase enfática, o senhor poderia aprofundar isso aqui? Pode ser inconsciente e instintiva? A aglutinação interconsciencial, ela pode ser instintiva, inconsciente, voluntária ou consciente. Depende do nível de discernimento da pessoa. A pessoa, por exemplo, que ela é às vezes humorista, ela é histriônica, ela é uma artista natural, ela é assim naturalmente. Às vezes ela nem sabe o efeito da própria vivência dela. Ela não tem noção daquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que é histriônica, que é boa de papo, de conversa, etc. tal, se ela tem consciência disso, ela vai aprimorar o jeito de assistir as outras pessoas, de ajudar. Se ela não tem noção disso, ela vai viver na vida, empurrando com a barriga. Ela não pensou, ela não raciocinou. Não há tanta eficácia em todo o talento que ela tem. Se ela colocar aquilo ali, um desempenho melhor, estudando o modo de ser racional, positiva, entende lógica, vendo o prioritário, ela vai longe. Então é isso que a gente quer dizer. Uma aglutinação interconsciencial tem de tudo. O Hitler, por exemplo, tinha aglutinação interconsciencial. Entende? Agora, a gente precisa olhar bem a aglutinação, por exemplo, quando ela é excessiva. O Hitler tinha isso, tem muita gente que faz isso. A hora que o espetáculo é grande demais em torno da pessoa, fazer o sound surround, o cinemascope, Technicolor, aquele espetáculo fantástico, magnífico, grandão, isso tudo é de ditador. Isso aí faz parte do processo egóico da pessoa, que está errado. Então, disso é sempre pelo resultado, então, pelos saldos. A aferição da aglutinação é sempre pelo saldo, né? A aferição é o resultado do nosso esforço. Tem que ver o alto esforço que quer que ele produziu. Esse é que é o caminho para tudo. Agora, a aglutinação interconsciencial, ela é inevitável. Então, isso leva a gente à seguinte conclusão. Todo liderado vai ser líder, cada vez maior. Conclusão, o serenão é o mega líder na Terra. Entendeu? Todo mundo vai ser serenão, todo mundo vai ser mega líder. De modo que todo liderado, ele também é líder em si mesmo. É aquilo que eu falo. A pessoa chega aqui e fala assim, não, mas eu não sou líder de ninguém. Eu falo assim, você tem algum animal doméstico? Eu falo assim, tem, eu tenho um cachorro. Você é líder dele. E é. Então, todo mundo é liderado, todo mundo é líder. Por que todo mundo é liderado? Porque ninguém aqui, a maioria aqui não é serenão. Então está sendo liderado pelo próximo. Depois do pré-serenão, ou da pré-serenona vulgar, quem é que vem? É o líder da pessoa. Então, evolutivamente, você vai ver tudo o que é que tem liderança e liderado. Então, professor, acho que continua um pouco esse assunto. A paradoxologia, queria que o senhor falasse um pouquinho mais. Aonde que está? Detalhista, página 2, paradoxologia. Assim, a paradoxologia. O paradoxo da pessoa Max Persa dentro do mínimo mecanismo assistencial. Ela inverte a situação. A vaidade, o orgulho, a exibição, a vontade de aparecer, o egoísmo, aquilo que a gente chama de cabotinismo faz isso. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que eles foram visitar a pessoa. Então, conversou bem com ela, tudo isso. Depois falou assim, eu quero ver a sua equipe agora, me apresenta para a equipe. Eu falei, não, a equipe sou eu. Você está entendendo? Então, veja, isso aí é terrível. Tem aquela outra pessoa também que foi fazer uma obra de engenharia. Então, chegou para mim com alguma coisa, um press release daquele folder que a pessoa ia fazer para fazer a propaganda da empresa.
Eu virei para ele e falei assim, olha aqui, é muito trabalho para pouca gente. Pensa nisso. Ele colocou, aí o povo começou a reclamar dele. Que praticamente aparecia só ele com, assim, 8 coisas que eles eram capazes de fazer na firma. Aquilo é tipicamente a mini peça dentro a max peça dentro do mini mecanismo. Hein? Não é assistencial. Agora, veja, o processo nunca é, né? Quando é assim. Entende? Sim. Professor, o senhor menciona várias vezes a questão do vigor mental somático. Necessariamente todo polímata, tem vigor mental somático, tem força mental somática ou tem que ter o acoplamento da energia? Não, a tendência de todo mundo é aumentar a sua força presencial. Essa é a tendência. Okay. Cada nível daquilo lá tem uma forcinha. Agora, a força grande deve ser só da consciência livre. O serenão, a meu ver, ele já influi sobre continentes. O evoluciólogo já começa a influir sobre o país inteiro, porque ele mexe com um povo, etnia inteira. Tudo é força presencial. A força presencial mais séria, como tudo que diz respeito à consciência, depende do autodiscernimento dela. O autodiscernimento é que é a maior força presencial. Na questão mental somática, necessariamente o fato da pessoa estudar cada vez mais, com mais profundidade, vai aumentar a força presencial, vai aumentar o parapsiquismo. Uma pessoa que estuda muito, que se torna autodidata séria, ela caminha para o parapsiquismo naturalmente. Naturalmente. Por quê? Ela começa a estudar por ela mesma e ela amplia o processo de desassédio. Com isso vem o amparador e ajuda. Chegando ao amparador, vai instruí-la, ou vai inspirá-la, ou vai intuí-la da intuição sobre o processo de parapsiquismo. Com isso, ela potencializa o processo. Ela corta o caminho, ela faz, vamos dizer assim, anda mais rápido. Está entendendo? Só mais uma questão. Na página 3, em Culturologia, última página. A cultura da convivialidade cosmoética. É essa que nós tentamos fazer aqui com a nossa turma aí, né? A CCCCI. É justamente isso. Ainda tem muita coisa errada. Por exemplo, nessa questão da convivialidade, é muita gente que veio aqui para fora. São quase 600 pessoas. Tem muitas décadas que a gente nunca vê. Passa um ano aí, eu não vejo. No entanto, ela está em Foz. Então, por exemplo, num desses eventos aí nossos, ela devia aparecer, não? Não veio para cá por causa da conscienciologia, quer dizer, isso eu não entendo. Você está entendendo? Tem certas pessoas aí, então, que são, vamos dizer, já são serenonas, que são praticamente anônimas, praticamente não aparecem. Entende? Eu, de vez em quando, vejo a pessoa, fico até sem jeito, porque eu não sei se eu vou falar, quando é que você chegou? Aí já a pessoa fala, não, Valdo, eu moro aqui. Eu falo assim, não diga. Já aconteceu. Eu já fico até sem jeito de falar, né? Porque passa 1, 2 anos, você não vê nada. Por exemplo, o social que a gente faz em certos eventos, devia de reunir esse povo todo. Uma reunião de fim de ano, uma coisa qualquer, esses grandes eventos que a gente tem. Eu não estou falando aqui, eu estou falando outro. Quer dizer, onde é que estão? Devia ter uma maneira de chamar esse povo, porque eu não sei exatamente eles agora como. Estão começando a estudar isso, para eles ajudarem também. Por exemplo, o CAEC tem muita despesa, nós atendemos muita gente aqui. Quanto mais ajuda, melhor, né? Se a turma veio aí, se pudesse ajudar. E não se ajuda só com dinheiro, ajuda de diversos tipos, né? Sim. É o voluntariado. Então, por exemplo, a aglutinação. Essas pessoas, elas não são aglutinadoras nem aglutinadas. Você está entendendo? O ideal seria que fosse as duas coisas. Né? Fica à parte, né? Fica separado num são outro... São alienados até um certo ponto. O problema é esse. Há uma alienação nisso aí.
Gente, são 567 pessoas que tem atualmente aí. E é muita gente É isso, boa. 567? Professor, o que chama a atenção é que é muita gente boa, cheia de energia. Não, pronta pra todo mundo trabalhar, mas... gente de alto nível. Agora veja, é uma árvore que não dá frutos. É uma sequoia, é um jequitibá, é um baobá. Mas não dão fruto, é estéril. São as aves de Brasília. Sabe que aquelas aves das ruas de Brasília são todas esterilizadas, né? Estéreis. Esterilizada e estéril. Elas não dão filho, não dão fruto. Então, como é que é? Nós temos uma árvore aqui que é assim. Uma árvore não, tem duas. Aquela oliveira que tem lá embaixo, na porta do... Aquela lá não dá fruto. E é oliveira, devia dar azeitona. A gente pega lá, você pega e olha a folha. Você vai ver que é azeitona. Uma última questão, por favor. O que faz com que as pessoas sejam afastadoras de consciência? Naturalmente, a pessoa não fala nada, ela chega no ambiente... A primeira coisa é energia. Segunda se sente mal, parece que tem alguma coisa que o processo da repugnância de alguma coisa dela. A primeira coisa é energia. É a energia que gruda ou desgruda. Sim. É o super bonder ou é o refratário? Sim. Entendeu? É a energia que manda nisso. Agora, a intenção, o que a pessoa faz, o modo dela. E outra coisa, começa pela cara, né? Como nós estávamos falando, o olhar, por exemplo, de fraternidade. Começa por aí. Tem pessoa que tem um olhar de poucos amigos, não é assim que eles falam? Sim. Então ninguém chega perto. É porque, aparentemente, parece que é uma pessoa, mas se você for analisar, são várias. A pessoa entra no grupo e o grupo ele dá um jeitinho de disseminar. Agora, ó, na evolução, o fato de enturmar é inevitável. Certo. Então todo mundo tem que arranjar a turma, que é o processo da equipe Companheiros evolutiva. Não tem jeito de evolutivos, fugir disso. O João tem batido com isso há vários anos, trabalhado de todo jeito. Fala muito em parceria, ele gosta muito da palavra parceria, não é isso? Ele está querendo fazer um depoimento oficial. Não, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: como é que você vê que a gente poderia aproximar essas pessoas que estão? O que a gente pode, nós que estamos aqui, o que a gente pode fazer para aproximar esse pouco? Não, hoje eu falei isso com a turma que foi lá embaixo. Primeira coisa é fazer um levantamento dessa turma, ver quem é quem. Depois, examinar caso por caso e ver por que é que eles estão incrustados. Por que é que não sai de algum lugar? Agora, veja, aí não tem nenhuma topeira. Não tem motivo de estar assim. Mas é preciso saber, né? Por que é, qual o problema. Eu acho que uma boa parte dessa turma é porque eles estão ocupados mesmo devido aos processos das empresas. Nós ainda temos aí mais de 70 empresas, não tem? Pois é. Isso aí eu acho que prende a pessoa até um certo ponto, e ela não é daquelas boas que sabe fazer a divisão de atenção. Ela fica presa. Quando pega uma coisa, ela fica presa naquilo. O processo que eu estava pensando ontem, o pessoal do IPC pediu para o pessoal começar a aparecer mais, antigos professores. Isso talvez seja uma ideia. Não, o pra Loche, gente por pensar, exemplo, né? ele combateu durante alguns meses estimular isso. a ausência da Sinvex. Aí deu certo. Quem é que é da Sinvex aí hoje? Eu estou voluntariando no campus, professor. É só você? Então hoje não foi um bom dia de eu perguntar. Não ajudou. Não, mas agora a gente sabe, às vezes a pessoa não está vindo porque ela está com medo da gripe suína. Mas que é uma bobagem, né? Uma bobagem enorme. Né? Afinal de contas, não é assim. Agora, veja, o Loche fez uma campanha nesse sentido. Agora, nós temos que trabalhar, porque uma coisa muito séria sobre esse assunto. Uma pessoa que aparecer aqui ou aparecer nos eventos da Conscienciologia, ela vai ajudar o trabalho dela na empresa. Ela é boba se pensa diferente. Aumenta o nível de amparo, né? O processo de amparo é a ampliação da cabeça. Se amplia, a pessoa tem assistência. Se tem assistência, vai ajudar, seja a IC ou a EC, que a pessoa é voluntária, não interessa. Sempre ela vai ser ajudada. Então,
É bobagem estar afastado. Não é um bom negócio. Entendeu? É importante saber. Mas então... Quando o senhor falou dessas pessoas, no caso de dividir, no caso é delegar, é isso que falta? Delegar, né? Saber passar a responsabilidade, dar as funções, conviver com os outros. Tem pessoa que às vezes tem dificuldade nisso. E às vezes também ela fica muito presa naquilo que ela faz. Ela não sabe fazer a diversificação de atividade. Sendo que é isso que eu quero dizer para você. É a mesma ideia, eu vou dar por outro ângulo. Quanto mais a pessoa diversificar o modo de pensar, mais ela enriquece aquilo que é o interesse dela. Ela atinge o objetivo dela com melhor qualidade quando ela tem uma visão de conjunto mais ampla. Então a convivialidade, ela só pode ajudar as pessoas. A pessoa viver afastada, isso ela está na Torre de Marfim. Não é o ideal, entende? É o autismo. Agora, nós, com o processo da consciência, a gente tem que ter contato, não tem saída. Você veja, eu com a minha vida toda certinha, tudo arrumado, etc., eu arranjo sempre jeito de saída das minhas coisas aqui. Eu vou ao shopping, eu vejo uma coisa, vejo outra, quando eu posso. Eu não estou viajando mais, mas a viagem aqui dentro eu sempre faço toda semana. Você está entendendo como é que é? Entendi. Então, outra coisa, não fica pensando que isso eu estou ajudando os outros. Não. Eu estou fazendo isso visando a mim mesmo. Por quê? A hora que eu saio, isso é bom para me diversificar, porque eu fico pensando demais no meu processo mental somático. Aí eu vou ver as coisas dos outros, observo. Lá no shopping, uma das coisas que eu mais observo, o que é? O que vocês acham que seja? O que é que eu vejo no shopping? Hein? Pessoas. Ela pescou. Eu fico olhando o povo para ver como é que está, novas gerações, o que é que eles pensam. Aqueles boboca que hoje estão usando aqueles negócios que parecem coisa de jacaré, né? Para cima, assim, ó. Não parece coisa de jacaré, que é todo. Mas tudo bem, a nova geração de alto nível. Mas eu fico olhando isso. Agora, outras coisas que eu faço no shopping. Eu vejo filme, eu vejo livro, eu vejo revista, eu vejo jornais. Coisas assim, excepcionais, diferentes, etc. Revista que eu não costumo ver, eu chego lá, observo se tem algum assunto, alguma coisa. Eu sempre acho alguma coisa. E filme também, muito embora eu já vi muito filme, eu sou muito exigente, para não perder tempo, porque cada filme, se você vai olhar ele inteiro, você perde no mínimo 2 horas. Né? Então tem que saber muito bem os filmes que a gente vai ver. Aí, no caso Mas eu sempre acho alguma coisa. E outra coisa, hoje os filmes estão muito baratos, né? Você compra um monte de filme baratinho aí, por R$4, R$9, R$12. Isso tudo vale a pena a gente ver. Outra coisa também, às vezes eu vejo, por exemplo, nas americanas, as bobagens que tem do consumismo. Que aquilo é uma parafernália, para a pessoa ver o que é a loucura humana, é ir nas lojas americanas aqui. Não precisa de ir em loja maior, não, só nessa. Chega lá e vê as bobagens que tem, dá até pena. É muita besteira para a pessoa gastar alguma coisa. É o consumismo desbragado. No caso da sua empresa, no caso o senhor ficava um período, dava suporte, depois delegava e saía para poder fazer outras coisas, Não, por aí? As coisas lá, por exemplo, no Instituto, quem viu essas coisas nas minhas empresas, eu era assim, em todo lado que eu passei. Então, uma pessoa chegava, queria ajudar, a gente dá a ela a oportunidade daquilo que ela quer fazer. Ela vai mostrar para que ela veio. Eu sempre chamei isso de colocar a pessoa na chapa quente. O problema é ela vai pular e vai mostrar se ela é boa de ritmo ou não. O problema é isso. E a gente vai ver o resultado daquilo com o tempo. O João esteve lá, trabalhou comigo, sabe que era assim. Agora, eu não cobro, não fico insistindo, não fico olhando, não fico parando a pessoa para ela não errar, não. É bom que ela erre, para aprender. Você lembra do meu... E depois veio o Jean-Pierre e viu, eu aprendi agora o modo seu de administrar. Então, o melhor governo é aquele que aparece pouco. Eu era presidente lá e eu era o último a ser visto. É o último a aparecer.
E outra coisa, quando eu aparecia, eu estava cuidando de outras coisas, mas às vezes não era aquilo direto. Então a pessoa tudo ficava encabulada, né? Cheio de problema com isso. Então, essas coisas é que eu vejo sério. É o modo de você governar. A liderança. A liderança é séria. Agora, por exemplo, na hora de assumir, eu grito, vamos assumir. Se a responsabilidade é minha, acabou. Não vou passar isso para ninguém. Seja ruim ou seja a favor, não interessa. Precisa assumir, entendeu? Entendi. Obrigada. A força presencial é algo natural da consciência ou pode ser desenvolvida? A aplicação do EV pode aumentar o nível da força presencial? Escuta, a força presencial é algo natural, é o limite que você tem hoje, mas você está desenvolvendo isso todo dia, de modo que ela é natural e ela é para ser desenvolvida. Agora, a aplicação do EV, é lógico que aumenta a força presencial. O contato com os outros, o trabalho que a pessoa faz, o processo do aumento da autoestima dela pode também ampliar o processo. O problema da autossuficiência, do ponto de vista geral, seja intelectual, emocional, do ponto de vista parapsíquico, isso tudo aumenta a força presencial da pessoa. Richard Dawkins, o etólogo darwinista, autor de O Gene Egoísta, é um exemplo de importante aglutinador interconsciencial. Seu recente livro Deus é uma Ilusão, The God Delusion, teve uma grande repercussão aqui na Europa e aqui na Espanha. Inclusive, estão pintando frases ateias nos ônibus. Você leu sua obra? Qual a sua opinião sobre o autor? Olha, o que eu vejo é o seguinte: todos esses que estão aparecendo, falando em muita coisa de ateu, é uma boa coisa que eles estão fazendo, que é preciso colocar essas ideias na praça para, vamos dizer, pelo menos se antepor à bobajada dos fiéis religiosos. É muita besteira de religião que tem. E essa turma vem e começa a falar mais sério. Eu acho que melhor do que ele é aquele Hitchens, aquele que escreve aí nas revistas aí toda semana aqui no Brasil. Aquele, para mim, ele é melhor do que esse. Esse aí é bom do ponto de vista da ciência, opção de coisa, e a turma segue muito certas coisas dele. Mas agora o outro aí fala mais a verdade, ele é mais... Eu gosto muito das pessoas que são realistas, que falam a verdade, põem os pingos nos is. Esse Hitchens, ele é brabo. Mas agora, são bons, vale a pena. Outra coisa, existe hoje mais ou menos 11 autores desses. Eu já li a maioria deles. Vale a pena ler. Tem de tudo sobre esses ateus. Vale a pena. Tem coisa interessante, tem coisa muito interessante. Tem umas análises, por exemplo, que eles fazem da igreja com outras coisas que vale a pena a pessoa ver. Quem é o verdadeiro André Luiz? Faustino Esposel, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Luciano Dujan afirma ser o médico. Já me falaram disso aqui, ó. De novo, isso aqui eu acho que é a quarta vez. Olha, ele é o Carlos Chagas e fim de papo. Deixa de besteira. Não arranja esse negócio não agora. O problema é que a gente evita falar isso, porque criou problema. O filho dele era cientista brasileiro no Vaticano. Como é que faz? Vai falar que o cara deu mensagem? Como é que fica isso? Outra coisa, uma sobrinha dele, uma das mulheres mais bonitas que eu vi na minha vida. Hoje ela é uma condessa. Ela era baronesa, mas acho que agora é condessa, não sei bem. Essa eu conheci. De Valdiner. Era uma moça que na época dos Ibrahim Suede, do povo todo, ela aparecia nos jornais todo dia, mas era uma louraça de fechar o comércio, uma cabeça. Agora essa eu quis conhecer assim bem de perto para ver, né? Porque era sobrinha dele, queria ver como é que é. Ele então um dia apareceu para mim e falou assim, ó, entra aí na praça que ela vai entrar ali agora. O André Luiz me falou. Aí eu fui ver quem era. Foi na Praça Nossa Senhora da Paz. Tinha uma loja muito granfina que vendia umas coisas lá, só de cor de elite, na esquina lá da Nossa Senhora da Paz, no fundo. É uma que tinha uma escadinha, tinha umas coisas tudo fechadas. Ela entrou lá, eu também entrei como se fosse para comprar, para ver como é que é, então vi a dona de perto. Realmente,
Era uma moça muito bonita. E ela acabou casando com esse Valdiner, que era um barão. Então ela virou baronesa. A última que eu sei é essa. Agora, essa família é fora de série. É a família do Carlos Chagas. Nós prevemos nossas aparências, belo ou feio, assim como nossas etnias, classes sociais, defeitos genéticos ou doenças antes de ressomarmos? Pois isso tudo faz a diferença em qualquer exposição pública. Escuta, a gente estuda as coisas quando você tem lucidez. Se você era uma consciência que tinha mais lucidez, você estudou até o modo de respirar que você ia ter aqui para ter a vida. Quanto mais a pessoa estuda, melhor, né? E eu procurei fazer isso. Por isso que eu estudo meu corpo, minhas coisas, minhas reações, tudo o tempo todo. Agora, não é todo mundo que teve chance de estudar isso, não, ou que quis estudar. Muita gente fez o curso intermissivo e estava preocupado com tanta coisa que tinha que superar, das bobagens que ele ficou sabendo que tinha, que não dá tempo de fazer isso. Então ele vem, não, vamos enfrentar isso. Eu vim para fazer o que for preciso. Então, estudo a gente tem que ver, né? Fiz o curso do CIP agora em março e abril. Estudei Espiritismo por 8 anos. E sempre ouvi que devemos diminuir o animismo ao máximo para sermos bons médiuns. No curso do CIP aprendi que é o animismo que exploramos para a nossa evolução. O senhor pode elucidar mais sobre esse assunto? Sim. O problema é o seguinte. No Espiritismo, eles acham que o médium inconsciente é o melhor. Então, veja, é o boneco de ventríloco. Então, esse é que é o melhor. Por isso que eles acham que a gente não é espírito. Espírito é só desencarnado, comunicante. Então, nós não, nós somos espírito encarnado. É a mesma coisa que de bicho. É uma madeira, é um vegetal, é uma topeira. Então, isso dá tudo para trás. Então, o processo todo é esse. O animismo é que manda, que é a nossa intenção. Por exemplo, o médium. Olha só como essa afirmação espírita é totalmente ilógica. Se o médium, por exemplo, ele é consciente, ele vai fazer o quê? Ele vai abraçar, acolher o espírito comunicante. Ele vai ajudar o espírito comunicante com a inteligência dele, a consciencialidade, a experiência pessoal. Agora veja, o que é melhor? É a pessoa pegar uma madeira ou uma consciência que tem inteligência? Quer dizer, eu falava isso, mas não adiantava, né? Foi um dos motivos que a gente caiu fora. Isso aí é uma das coisas óbvias. De modo que, você agora, se já fez esses cursos, você deixou de ser madeira, deixou de ser cadáver e deixou de ser, vamos dizer, um cogumelo, não é isso? Você agora é uma consciência, ajuda ao seu amparador, seja consciente. Então, você tem que ter a passividade ativa e não a passividade inconsciente, totalmente de cadáver. Você vai deixar de ser um cadáver multidimensional. Isso é o máximo. A minha companheira é enfermeira, mas atualmente está sob cuidados médicos em casa. Suspeito que seja em virtude de sua capacidade inconsciente, penso eu, de ser uma completa esponja em qualquer ambiente mais exigente. Como ela frequentemente tem crise de enxaqueca, eu pergunto, posso fazer o uso do arco voltaico nela nos momentos de crise? Quantas vezes por semana? Faz durante uma temporada, se ela está acamada, se está em casa assim, faz todo dia agora, durante uma boa temporada que você vai ver. Se ela é esponja, você vai ter facilidade de perceber as coisas. Ajuda com bastante lucidez, você vai fazer. E principalmente no início, se houver alguma assimilação mais séria, faça a desassimilação disso. Agora, vale a pena fazer sim, vai em frente, é uma boa. Quem não possui um parapsiquismo avançado, como saber da presença do amparador? Como se comunicar com o amparador e codificar a informação que ele quer transmitir? A primeira coisa é ajudar os outros. Se você não sabe ajudar os outros, começa fazendo o seguinte, exterioriza a sua energia, vê se você sabe o que é energia.
A hora que você notar que você tem energia, você tem confiança que você tem, começa a exteriorizar a energia para alguém que você acha que precisa. E pensa naquilo. Olha a imagem da pessoa na sua frente e joga energia para ela. Você vai ajudar. Com isso, você vai ter contato com o amparador pouco a pouco. Amparador, a gente tem um encontro marcado com ele quando a gente encontra o assistido. Esse é o caminho. Professor. Faça isso que você vai sentir bem. Professor, aqui à sua esquerda. Na página 2, efeitologia. Me chamou a atenção como o senhor coloca aqui os Efeitologia. Os efeitos extraordinários da ação fraterna. O senhor pode aprofundar um pouco mais? Os efeitos extraordinários da ação fraterna. O problema todo é o seguinte. Uma pessoa, quando ela começa a ajudar os outros, ela vai vendo o crescimento da própria vida dela, inevitavelmente. O primeiro sinal que ela percebe, ela pode identificar, é a melhoria do modo dela pensar. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a ajudar os outros, uma porção de pensamento boboca começa a desaparecer da cabeça dela e vem pensamentos mais agradáveis, acessíveis, melhores. Ela se sente melhor com isso. Então, é um processo de começar para ver o que acontece. Agora, a ação fraterna, quanto mais a pessoa amplia, melhor. E outra coisa, a ampliação apenas da compaixão ou de um processo taconístico, de apenas mexer no problema afetivo ou fazer a consolação da pessoa, ela tem um limite nisso aí. Entende? Por causa do assistencialismo. Agora, quando ela começa a esclarecer, a colocar o pingo nos is, a orientar a pessoa, a fazer o acolhimento, fazer um esclarecimento e fazer o acompanhamento, tudo muda. Então aí, quanto mais ela se dedica para o trabalho, mais assistência ela vai ter extrafísica. Vocês têm que lembrar o seguinte, dentro do mundo, do jeito que é esse nosso planeta, uma pessoa que começa a pensar bem dos outros, ela logo vai arranjar consciências que estão interessadas nisso. Porque tanta gente mal intencionada, boboca, inexperiente, imatura, desviada, quer dizer que está no caminho do buraco aí, entende? Carro sem freio. Olha os toxicômanos, olha o tanto de gente que tem aí. Olha o tanto de gente dando tiro uns dos outros, quer dizer que gosta de arma. Uma loucura. Então, quando tem a pessoa boa, que está bem interessada, sempre vai aparecer quem ajuda em cima do lance. Então, o problema da ação fraterna, ele amplia muito com a qualidade da assistência que a pessoa fornece, que ela faz, entende? Por isso que a gente fala, TARES é o ideal. Tem que pensar nisso. Pode falar aí. Vamos você. Você. Professor Valdo, eu estava lembrando de uma pessoa que eu acompanhei, a pessoa fazendo assistência, para analisar a maneira como ela funcionava e tentar ver algumas pontuações. O que me chamou a atenção é que chega uma hora, a pessoa vai bem, está intencionada, vai bem, está fazendo TARES, está esclarecendo, só que chega uma hora que vira, e a pessoa vira meio saco de pancadas, ela não sabe o limite. Então, aquela assistência que tinha tudo para dar certo, ela vira ao contrário, a pessoa serve de Sei, mas tudo é um processo de maturidade, e a pessoa precisa também de fazer uma reflexão sobre aquilo que ela faz. O mais interessante, se ela não faz, não adianta nada. O mais interessante é que a pessoa conhece, entende tudo e acha que isso é o processo de esclarecimento. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês que tem uma pessoa aqui, vocês estão vendo aquele cara que tem um cabelo grande de um lado e do outro? Olha lá, estão vendo? Esse homem é fora de série, é um autor nosso aí, é um grande artista e uma opção de coisa. Eu queria que vocês dessem umas palmadas para ele. Não, obrigado pela sua presença aqui, valeu a pena te ver aí. Ele está interessado, de vez em quando ele está falando nas coisas aí, mas ele estuda muito, é ótimo, em cima do lance. Quem é que está aí com... Quem é? Eu aqui. É você?
Aqui eu queria perguntar aqui na fatuística, a aglutinação interconsciencial do serenão anulada pela vontade por meio do encapsulamento cosmoético. Eu não entendi o que era. Onde é que está isso? A última linha da fatuística, da fatologia. Ah, sim. A aglutinação interconsciencial do serenão anulada pela vontade por meio do autoencapsulamento cosmoético. O problema todo é o seguinte: ele faz a aglutinação, mas o povo não percebe que ele está aglutinando. Por quê? Ele anula pela vontade no autoencapsulamento as pessoas. E isso então ajuda. Ninguém fica sabendo que ele está ajudando. Ela atrai pessoas que não estão, mesmo não querendo, assim, de certa forma, mas vão se... Não, eles estão sempre querendo, né? Agora, o problema todo é que eles não ficam sabendo de onde é que vem a assistência. Tem muita gente que é ajudada por serenões e que fala assim: eu não sei como, mas aconteceu isso. Foi o máximo. Você está entendendo? Às vezes é serenão que está chama até de ajudando. sincronicidade, mas... Eles ajudam, às vezes, pontualmente, naquilo que precisa na hora H, a coisa mais séria. E isso vale, né? Isso tem valor. Por isso que é anulada pela vontade? Hein? É anulada pela vontade do serenão. Anulado. Ele é por causa do processo aí, do anonimato dele, né? Situação toda. Eles têm muita capacidade de convívio, né? A convivência assistencial. Muita coisa não aparece. Se a gente fosse saber o que é que serenão faz, nós teríamos um livro toda semana, né? Um livro grosso de material daquilo que eles fazem. E outra coisa, pensa bem uma consciência que pode atender um continente. Como é que fica? Ele evita, então, as coisas sérias. Então, ele tem que pegar determinados líderes que estão naquele papel ou dentro daquele contexto mais crítico. Se ele ajuda aquele líder, vai pegar um monte de liderados. Aquilo é uma repercussão no trabalho dele. Isso tudo é feito assim. Agora, você vejam tantos líderes aí que não quer saber de assistência de função, né? Extrafísica. O que é uma pena, porque o povo não tem noção disso. Agora, com o parapsiquismo, as coisas vão melhorar. Como agora nós estamos vivendo a era dos serenões e a era da reurbanização, a tendência vai ser melhorar isso tudo. Vamos aguardar. Trabalhando, né? Aguardar, trabalhando. Quer dizer, contribuindo com a nossa parte. É o que a gente está fazendo. Vamos fazer força. Quem é que está aí com... Tem alguém? Com o microfone é você. Eu queria pedir, então, para o senhor falar um pouco no detalhismo, na página 1, sinergismologia, um pouco desse sinergismo. O sinergismo potente das amizades. O caso todo é o seguinte: na questão da conviviologia, a aglutinação, por exemplo, ela é muito enriquecida pelo cultivo das amizades da pessoa. Uma amizade ou vamos dizer assim, o cultivo de uma amizade sincera e havendo reciprocidade da coisa séria, isso aí amplia a aglutinação para ambas as consciências, tanto de um lado quanto do outro. Porque uma pessoa, ela nunca é de fato sozinha. Ela sempre se irradia para centenas de outras pessoas. Na hora que você, então, entra no mesmo nível de outra, você está adquirindo não uma amizade de uma pessoa. Você está entrando dentro de uma aglutinação de centenas de pessoas. Aquilo tudo corre para você. Vem ao seu encontro. Não é de encontro a você, não. Vem ao encontro seu. Então, isso aí é que nós estamos chamando. Esse sinergismo é muito maior do que a gente pensa. É difícil até a gente ver, mas a tendência, por exemplo, do sinergismo, nesse caso, ele é geométrico, ele não é aritmético. Ele é mais intenso. Entendeu como é que é? A aglutinação.
Então ela é mais intensa, ela se amplia, porque você nunca sabe. Agora, outra coisa também. Nessa questão de convívio, de aglutinação, existem as repercussões secundárias do assunto. Você conversa com a pessoa que você encontrou. Então, um amigo te apresenta para aquela pessoa. Ela sai e vai conversar com outro. Aquilo entra dentro de uma reação em cadeia de repercussões. Essa repercussão, com o passar do tempo, vai colocar você em evidência, eles vão conhecer, sabe quem é você. Daí a pouco você começa a aparecer. A sua aglutinação, indiretamente, ela cresceu muitas vezes devido ao encontro só que você teve. Você entendeu? Agora veja, isso tudo é dentro da conviviologia que nós estamos falando, é o processo da sociedade humana. É o problema da sociologia, a sociometria aí, ó. Sociometria lá do curso lá que vocês estão fazendo. Por isso que é importante esses cursos aí, para a pessoa saber como é que é isso. Agora, outra coisa. Se uma pessoa quer agradar todo mundo, o negócio está para trás. Se ela quer vivenciar a vida dela de uma maneira correta, com equilíbrio, tudo ajuda. Aí ela não vai agradar todo mundo, ela vai agradar o correto. Ela vai tentar acertar e não errar. Isso aí só pode ajudar. Então são coisas óbvias, mas que uma boa parte das pessoas às vezes tem dificuldade de assumir. Você está entendendo? Mas o negócio é tão evidente, está na cara. Não precisa de ser assim. Então isso tudo a gente também tem que prestar atenção para dar valor, né, na situação. Agora, a aglutinação aqui, ó, existe a aglutinação interassistencial, a aglutinação cosmoética, a aglutinação evolutiva, a aglutinação proexológica, a aglutinação epicêntrica, a aglutinação liderativa, a aglutinação parapsíquica. Isso tudo, então, você, por exemplo, você pode perguntar para você, qual é o meu tipo de aglutinação básico? O que é dessas 7 aqui? O que é que predomina em você? Outra coisa que você pode perguntar, o que é que eu tenho que aglutina mais? Meu modo de falar, meu olhar, meu sorriso, o que é? Você está entendendo? Isso tudo faz parte também da força presencial da pessoa. Então você pode examinar 2 aspectos sérios que eu estou falando aqui indiretamente, em 2 lugares diferentes. Primeiro, o seu modo de ser. Segundo, aquela característica sua, do ponto de vista da etologia, quer dizer, do seu comportamento. Você tem uma tendência de fazer isso. Isso aí vai mostrar o tipo de aglutinação que é. Agora, o que é engraçado é que você também tem determinado talento que é o que firma a sua aglutinação. São 2 coisas diferentes aí, é tudo da própria pessoa. Se ela for examinar, no conscienciograma, ela vai procurar isso lá, que ali ela vai ter uma função de vieses para ela estudar mais. Que o conscienciograma dá isso para a pessoa, é só procurar. Qualquer dificuldade, olha primeiro no índice geral lá. Sabe, o índice remissivo, por exemplo. Mas depois fica olhando pelo tema, o que é que tem de cada coisa. Que o verdadeiro índice remissivo ali são as folhas de avaliação. A pessoa lê. O que é que tem? Não, esse aqui deve encaixar aqui. Ela vai procurar, às vezes, você pode achar a folha de avaliação inteirinha sua. Que é essa que classifica você melhor, dentro do processo da aglutinação. Volto aqui no ar de novo. Esse processo de aglutinação e diásporas que aconteceram de tempos em tempos, igual na China, do Pitágoras, do Sócrates, do espiritualismo do século XIX, como que se dá esse sincronismo? Assim, aglutina um grupo, depois aquele se desfaz? Se dá para fazer vamos dizer assim, um passo à frente. É alguma coisa que vai mudar o patamar. As diásporas são feitas para isso. Às vezes a diáspora é feita por pessoas que são dissidentes. Mas de qualquer maneira aquilo é um passo à frente, porque está definindo posições. Uma posição, por exemplo, filosófica, religiosa, política, às vezes é muito importante definir. E as diásporas, elas ocorrem. A hora que eu me afastei do movimento espírita, eu
pratiquei, ou produzi, ou provoquei uma diáspora. Muita gente saiu comigo. Você está entendendo como é que é? Agora, né, é lógico, a gente deixou todo mundo trabalhando lá, a gente não descalçou nada do trabalho que está sendo feito. Isso seria uma síntese e análise do nível sociológico. Sociológico. Seria, Do ponto de vista da conviviologia. Né? que é uma dialética sociológica. Né? É a base de tudo. Agora, a vida nossa, essas coisas são inevitáveis, né? Nós precisamos disso. Sempre então que a humanidade vai passar por um novo período, um novo nível, é feita uma aglutinação e aquilo depois se faz a análise. No início dá tudo, tem problema, etc. Toda neo-verpom é problemática. Ela cria problema de início. Até assentar a poeira demora. Você veja bem, eu estou trabalhando nesses assuntos aí, ó, preparei tanto tempo, a minha preparação de dezenas de anos para chegar na conscienciologia. Agora veja bem a conscienciologia. A hora que eu chego, hoje já tem mais de 2 décadas. Mas olha o trabalho que deu. Não é fácil. Agora hoje a gente já tem substrato, já há substância, já há massa de manobra, já há alguma coisa palpável, concreta. Agora é o momento. Antes era muita utopia, era muito visionarismo, era muito filosofia, era muito teoria. Hoje não é mais. A conscienciologia hoje já está mais palpável, ela é mais teática. A conscienciologia está no momento de aglutinação e ela vai passar depois. Não, desde o início, né? Uma proposição nova, uma neoproposição, ela está procurando aglutinação. Agora veja, nós procuramos de uma maneira que é a mais difícil que tem, né? É sem persuasão, você não quer convencer ninguém. Problema de informação é o mais difícil que tem. Você já pensou, se nós tivéssemos feito isso em vidas anteriores, a gente já teria caminhado mais rápido na evolução. Então o problema é o da ideia. Se a ideia é que orienta o seu processo, uma ideia de iluminação, de esclarecimento, e você não quer convencer ninguém, isso é extremamente vigoroso, poderoso. Isso é uma potência, potencializa tudo que tem. Porque o problema é o seguinte, a gente deve procurar as pessoas que têm lógica, e não falar nas pessoas que são desacisadas, desassossegadas, alteradas. O processo mais sério é escutar, falar, fazer um somatório de ideias com quem tem lógica, com quem tem racionalidade. E nós já entramos nessa racionalidade através do princípio da descrença. O sucesso, por exemplo, nosso, se é que tem algum até o momento, na questão da conscienciologia, é devido ao princípio da descrença, em primeiro lugar. Agora, esse princípio da descrença leva a pessoa para a multidimensionalidade do parapsiquismo. Aí já é o segundo lugar. Isso aí devassa tudo e abre tudo na frente. De modo que a ponderação da aglutinação interconsciencial, nós sempre vamos precisar de estudar isso. Não é só hoje, não. De modo que é bom vocês aprofundarem isso aí. O ideal seria que vocês escrevessem mais. Esse verbete tem 3 páginas. Escrevam cada um mais 3 páginas sobre o assunto da sua pessoa dentro da aglutinação. Isso vai te ajudar. Entende? Vale a pena, hein? Pois é. Não, isso eu já falei aqui antes. Há uns 5 ou 6 anos eu falava nessa história. Ó, nós estamos falando aqui, aumenta tudo que eu disse, não é pouco. Quando eu comecei a dar os verbetes, no primeiro dia eu falei isso. Eu falei assim, ó, esses verbetes são só rehearsal, é um ensaio. Isso aqui é para você começar. Aumente do seu lado, porque eu não sei das suas necessidades, suas carências, seus interesses. Você pode aumentar aí a aglutinação interconsciencial. Vamos ver, é isso. Eu acho que agora está na hora sua aí, tá? Queremos lembrar, por favor, desligar os celulares e aproveitar os momentos dos comentários para saídas fora do tertuliário e evitar se mexer durante o próprio experimento. Obrigada.
Tem gente aí no meio de vocês que está ajudando aqui de vez em quando, a gente nota. Hoje eles trouxeram algumas consciências, depois levaram. Trouxeram para receber um banho de chuveiro, depois levaram. Às vezes eles pegam de vocês, aí o campo se estende, aumenta. Mas, de modo geral, todo mundo está mais ou menos... né? Entre os mortos e feridos, todos se salvaram hoje? Como é que foi? Parece, né? Agora, tem você aqui. Quem é que conhece ela? Quem é que conhece as coisas dela? Quem é que conhece? Você? É a mãe, né? Ela tem muita sensibilidade para a psíquica. Você sabe disso? Que o negócio dela é totalmente aberto. Então eu preciso de... Põe ela aí nas coisas do Moacir aí, seria bom, para ajudá-la. Ela está muito aberta, entende? Vale a pena, tá certo? Sovaldo, outro dia o senhor falou sobre uma questão de ociosidade parapsíquica da nossa parte. Nesses eventos do arco voltaico, quando o senhor faz, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? O que é que o senhor vê? Vê se você entra dentro do campo que está instalado aqui. Se você entrar e começar a sentir as coisas, você vai perceber mais, vai ampliar a sua sensibilidade, amplia também o seu fluxo autoconsciente dos processos de energia, isso pode ajudar muito. O problema é aproveitar enquanto o campo está instalado, né? Isso aí ajuda, porque nessa hora é movimentação de energia, é como se aqui tivesse turbinas, mas sempre usou pouco. Agora, nessa hora não, coloca todas as turbinas funcionando. Então, se a pessoa entra em rapport com isso, ela entra em contato, ela vai desenvolver as coisas, ela vai perceber mais. Sempre ajuda, sinalética, tudo isso. Por exemplo, hoje aí, essas energias, não é possível uma pessoa que tem sensibilidade que não vai sentir uma coisa dessa, besteira. O mais do que isso é só se der uns tapas na cara da pessoa, não tem outro jeito. Entende? É energia para valer aí. Agora, eu noto o seguinte, aqui tem muitas de vocês, principalmente das mulheres, que estão aqui todo dia. Isso está nos ajudando na instalação do campo. Entende? Que é sempre as mesmas pessoas, isso sempre ajuda. Assenta, sabe? É igualzinho o caso dos laboratórios, que quando vai assentando, faz o acervo, acumula. Aqui, eu estou notando que está fazendo isso. Agora, hoje é um redemoinho, é um tsunami dentro do processo, conforme a hora. Eles usaram todos os recursos que tinham. E a gente notava direitinho. Por exemplo, no seu caso, eu vi, por isso que eu te perguntei, vinha o processo, daqui a pouco mudava, vinha, mudava o fluxo, mudava outra coisa, tudo para ver. Agora, é cirurgia rápida. Estão fazendo cirurgia rápida. Agora, estão com muitos instrumentistas. Sabe como é que é? Passa rápido o instrumento, a coisa é rápida, o negócio funciona. Agora, com esse campo, se nós sustentarmos, é o que eu falei, a tendência vai ser melhorar. Melhora bem. Eu pressenti claramente ali a energia quando você começou ali, começa já sentado, né? Não, porque essa hora que você entra diretamente no campo. Aí entra no campo ali, você já porque vem... Porque esse negócio da turma ficar sentada do lado já ajuda, porque já vai recebendo uma enxaguada, entende? Preambular. É o preâmbulo. Não, já começa a ter os respingos do chuveiro. É verdade. Sabe como é que é? Quando chegou ali, eu percebia claramente, a hora que entrou... As primeiras foram bem mais intensas, assim. Agora, depois um pouco menos. O caso todo é o seguinte, varia muito de pessoa para pessoa. Tem hora que, por exemplo, se você dividir em 3 tempos, tem gente que é no primeiro tempo, tem gente que é no segundo, tem gente que é só no fim do último tempo, do terceiro tempo. Entendi. Varia a situação devido aos problemas dos bloqueios. Entende? Entendi. Tem que limpar isso aí, não tem jeito. Agora, por exemplo, uma pessoa da fêmea, ela está mais ou menos limpa, mas eles querem equilibrar alguma coisa do processo da energia. E o energossoma, né? A gente nunca sabe. E aí pega uma porção de coisa. O negócio é sério. O que é que vocês querem? Eu tenho água aqui, eu já tomei. Sou mais rico que você está pensando, olha lá, na garrafa.
No caso dela, ela veio hoje também para ajudar o contexto do lado do pai, tá passando por uns processos, ex-mulher e tudo, então ela veio para tentar também ajudar é o bom trabalhar nisso, que ela está com muita energia e ela é aberta. Agora, senão amanhã ela vira uma esponja inconsciente, aí não é bom, né? E tem Porque vindo do jeito que ela está, é Isso. predisposição, tem isso mesmo, é bem aberto. E tem vindo a demanda, assim, pedindo para ajudar e tudo, entrando em contato com ela. Eu falei, não tem jeito, para ajudar você tem que aprender a lidar com energia, porque senão Tem que aprender, porque senão vem tudo para cima você dela e leva ela para não sabe casa o que não lidar. deve. Sabe como é que é? Você vai levar para casa aquilo que não deve. Você vai colher alguma coisa na rua que não presta. Tem que levar a coisa limpa, né? E no caso, a pessoa está internada, então, acho que é causa de esquizofrenia, alguma coisa assim mais grave, né? Já é a segunda vez que é a ex-mulher do pai dela. Então, agora é bom ela visitar o pai, que ela vai ajudar por causa das energias dela. Você pode ajudar o pai. Quando você for lá, pensa bem sobre ele. Ele está acamado, tudo no hospital, ou não? Ele não. Hein? A mulher dele. A mulher dele? Ah, sei. Ajuda lá o que você puder nesse sentido. Junta tudo, uma coisa com outra. Sempre ajuda. Agora, outra coisa que eu senti hoje, é a segunda vez que eu estou vindo. E assim, a quantidade de energia, assim, depois que eu sentei aqui, mas eu estava assim, invadida, muita energia, parece que não cabia. De agora, outra tanta coisa energia. também que às vezes modifica é o processo da temperatura. Mas a pessoa, às vezes, ela está tão cheia de problema que ela não vê. Porque o problema aqui é a pessoa sentir dentro e fora de si. Entende como é que é? Isso às vezes é difícil. O campo a movimentação aqui. centrífuga e centrípeta. A maior aqui, a que predomina, é a centrípeta. É o que vem de fora para dentro por causa do processo de mexer. Mas agora, para a pessoa passar o pente fino e pentear, ela tem que ver as duas coisas. Isso é só com o tempo. Tem que ter uma certa experiência. Mas dá para ver. Uma outra coisa, eles estão mantendo mais ou menos o tempo. Isso mostra que a gente está evoluindo com a coisa, não está precisando de tempo, porque o problema todo não é de tempo nem de espaço, você sabe, né? Então, se intensifica muito a situação, o nível é bom, é tudo mais rápido, é muito mais dinâmico. Então a coisa está indo mais ou menos. Eu acho que nós demoramos mais ou menos o mesmo tempo, né? Desses últimos tempos aí, situação. É mais ou menos assim, 20 e tantos minutos, né, por aí, né? Essas contrações faciais suas, eu estava observando, dá quase que são ritmadas, né? Fica tudo ritmado. seu num ritmo, Tudo é ritmado. muda, aí tem outro ritmo. A gente tem tudo, tem que dançar conforme o ritmo. Isso é uma aparelhagem? O que acontece? Como é que é aquele negócio? O passo duplo? Não, mas doble. É o dublê, mas como é que é? Padedê. É o padedê. Tem que ter o padedê, senão não funciona. Por isso que é que vem. Entende? Mas isso que são Se aparelhagens? colocasse o metrônomo, ia seguir direitinho. Agora, só que tem que de vez em quando aumenta a velocidade, de vez em quando muda também o ritmo. Então fica aí muda. Aí teve muitos assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, não sei nada. Agora, às vezes eu noto direitinho que mexeu em alguma coisa da pessoa, muito sério, eu faço assimilação. Aqui mexeu. Aí eles trabalham mais ali, eu vejo direitinho. Com você mesmo eles fizeram isso. Entende? Porque isso depende dos órgãos, o sistema da pessoa, aquilo que está precisando na hora. E às vezes é bem longe da cabeça, não tem nada a ver. Dá para perceber que quando você intensifica, fica um energião e vibra mais também. Dá para perceber a vibração. Eu vejo a vibração. Mas agora das suas veja, o energias. processo de energia, de vibração, essa coisa toda, isso varia infinito. Que pode ter uma energia bem suave, mais potente do que a outra que está, vamos dizer, fazendo o terremoto. O problema é isso, a intensidade do processo da frequência. Então, essa característica de poderio, você está entendendo, do fluxo, isso varia demais. Agora, tudo depende da necessidade da pessoa e como é que eles vão fazer. Uma outra coisa, todo mundo que vem, a hora que senta aí, ele já começa a fazer a anamnese da pessoa, da situação toda, o que vai estar. Ele já sabe, a hora que entra aqui dentro, já sabe tudo.
onde é que faz a inserção, o tipo de anestesia, o instrumentista faz entende os instrumentos que tem que trazer na hora, a situação, tudo que quer que tem. É tudo assim. Aqui já vem. Há uns padrões que se repetem, porque todo mundo, né, tem corpo humano, né? É corpo de homem, corpo de mulher, mas tudo é corpo humano. Então, tem os padrões que se repetem. Mas os detalhes são sempre diferentes. Então, na hora do detalhe, a coisa muda. Agora, a gente nota de vez em quando que, conforme a pessoa, se ela está muito assim, aberta, se ela não sente, não é possível. Você está entendendo que é demais. Agora, tem pessoa que vem e começa a vibrar toda, né? Deus reclama, não, estou tremendo tudo aqui. Que a vibração pega devido ao meio vegetativo. O meio vegetativo pega. Está entendendo? Aí a pessoa treme tudo. Isso é normal. Há uma vibração mesmo física. É a psico... Mas o problema aí é a parte da metria do assunto. Você está entendendo? Aquilo dá alteração. Agora, de modo geral, o que mais? O que é que você quer saber da história? Sim. Professor, depois do experimento, eu queria fazer uma pergunta. Depois que o senhor estava sentado, já conversando, senti como se tivesse um flash. Deu nos meus olhos, ficou tudo branco. O senhor percebeu alguma coisa? Só queria saber. Não, isso é porque o campo, ele geralmente é assim, é branco. E tem muita luz. E às vezes parece que tem uma coluna de energia que sobe aqui. Você deve ter visto alguma coisa no campo. Mas foi depois do experimento. Depois o senhor estava sentado. Sim, mas isso é antes, durante e depois. Mesmo agora, ó, a Dimener está aí, está funcionando. O problema é só a gente ver como é que é. Entende? Agora, ó, isso mostra que você está melhorando a clarividência. A minha sensação de outra vez, presta flash. atenção no campo. Olha esse redondo aqui. Como é que funciona? Fica de olho nisso, que você vai começar a ver as coisas. Aqui, ó, dá para ver, às vezes, até mais hoje, se a pessoa vem aí todo dia, toda segunda-feira, dá para ver mais do que no SCP-2, dá para ver mais do que no complementar. Por quê? Está mais pontual. Você está entendendo? Por exemplo, no complementar, a pessoa senta lá, não tem nada marcado. Aqui não, nós vamos fazer um arco voltaico, o negócio está estabelecido. É muito pontual. Então, uma pessoa de fora já pode perceber isso mais. Não há divergência, ou vamos dizer assim, não sai da pista. É diversificação, não há diversificação. Eu só queria comentar que foi muito rápido, mas eu tive a impressão que geralmente as coisas são rápidas. Mas eu tive a impressão que eu perdi um monte de coisa. Parece que pago. Sim. Entendeu? Parece que é a sensação. O processo é isso. Agora, com o tempo, você vai ver as formas e vai ver também a intensidade da energia. É assim que começa, a clarividência é assim. Hein? As formas, a movimentação da energia, vai ver as cores, como é que, entende? Todo movimento. Isso aí vai ser inevitável. É o próximo passo para ele. Você viu o flash, começa a ver. Agora, depois, isso aí, em vez de ser tão rápido, vai ficar mais fixado. Entende? Então, por exemplo, ele vai ver com mais calma. Por exemplo, agora ele pode ter visto alguns segundos. De outra vez, ele pode ver assim 20 segundos, meio minuto, aquilo bem tranquilo. E outra coisa, ele pode começar a ver a formação, até formar a intensidade do processo, depois o decaimento daquilo, até sumir. Ele vai ver isso tudo. Em matéria de energia. Agora, por exemplo, crescendo mais, ele pode ver consciência aqui, pode ver uma paramão, alguma coisa nesse sentido, isso acontece. Não, aqui não influi não. A única coisa aqui que é bom é ligar mais os aparelhos de ar-condicionado para esfriar um pouco, porque às vezes tem muita gente, agora está esquentando, é bom. Podia ter abaixado mais a temperatura, sempre ajuda. Professor Valdo, aqui já está começando a acontecer transmigração aqui no arco voltaico, não?
Não, tem operações invisíveis, desde o primeiro dia que eu fiz aqui, até acontecer o caso. Desde o primeiro dia. Sempre tem. Tá, mas transmigração interplanetária? Não, transmigração não. Tem a cirurgia invisível. Agora, tem o processo de consciex que são retiradas. Eles trazem até aqui para depois encaminhar a consciex. Isso tem. Tem uma delas aqui hoje que foi preciso eu falar para a pessoa que tinha acontecido isso. Feito? Sim. Tomar esse arco voltaico, e eu percebi que para algumas pessoas você faz um comentário, para mim você não comentou nada. Assim, Não, às vezes eu faço, às vezes eu evito, eu deixo a pessoa para ela ver o encaminhamento dela, para ela não influir na história. Mas você, o que é? Você sentiu energia? Como é que foi? Eu já estava ansiosa também, né? Então ficou bem movimentada a energia. Então, mas estou me sentindo bem agora, só fiquei assim, tinha alguma coisa assim para me falar. Mas... Não, mas está tudo bem, não tem nada. Quando o negócio é muito sério, a gente fala. Quando tem coisa muito séria, não deixa passar. Cláudio, quando a pessoa muda de cor, a pessoa está sentada lá, ela tem uma aura com uma determinada cor, depois ela sai com uma outra cor. Isso é energia gravitante que estava em volta da pessoa e saiu? É só energia? Mudou a psicosfera dela. Mudou a psicosfera. Agora observa que mudou para melhor. Sim, é isso que eu estou falando. Elas chegam mais escuras e saem mais clarinhas. Pois é. Às vezes mas às vezes não é só isso. Pode ser consciência também. A pessoa, ela melhora o próprio semblante, o modo de ser. Sim, sim. Você sabe que a pessoa ela reflete no rosto as coisas. Troço bem. Às vezes muda. Como também tem algumas que às vezes ficam tontas, né? Porque o processo mexeu o corpo inteiro. Às vezes o neurovegetativo, o processo do cerebelo, a psicomotricidade, isso tudo tem que ver. Tem mais alguma coisa aí que pode falar? É uma pergunta boba, mas eu queria saber, por que você hoje não tirou o chapéu na hora de fazer o arco voltaico? Não, eu acho que quase todo dia eu uso aqui, né? Não põe chapéu sempre. É? Eu sempre ponho. Ah, tá. Eu sempre ponho. Tem algum motivo especial? Para me proteger, né? Estou mexendo com energia. Outra coisa, você não notou que eu fechei também a blusa? Já que você está olhando tudo, a mulher é assim, não tem jeito. Eu fechei a blusa. Tá. Eu fiquei compactado dentro da minha armadura. Né? Cada um faz o que pode. Não é isso? Mas não tem nada. Agora, chapéu eu sempre coloquei para fazer o arco voltaico, não foi? Sempre foi. Agora, isso é secundário, mas no meu caso eu me sinto melhor assim, a mais autodefesa. Entende? Por causa desse processo de encapsulamento, problema aqui, ó, esse domínio aqui do campo. Isso é importante. É o processo, é o jeito, é o estilo, entende? Tá. As consciências que vêm, algumas delas têm lucidez, elas conseguem te enxergar? Tem o quê? Tem algum nível de lucidez a ponto de poder te enxergar? Quais consciências? As que foram assistidas? Foi. Hoje tem, por exemplo, aqui apareceu mais sério uma mulher. Ela me viu direitinho e tal. Agora está muito preocupada com 2 filhos dela. Os 2 filhos estão vivos. E ela está preocupada com isso. Ela morreu, parece ser moça. É uma mulher assim, uns 40, 44, por aí, sei lá, por aí. Essa estava bem consciente, sabendo das coisas. Agora, uma hora, uma pessoa que estava aí, ela ficou pequenininha e deu uma transfigurada, como se fosse uma jovem. Você sentiu como se diminuísse o tamanho? Exato, fez uma miniaturização da pessoa. Assim, ela isso é por causa da energia, você está vendo são as consequências da energia. Que a energia, ela pode amplificar ou pode miniaturizar. Depende do modo que está vendo e o jeito da energia. Isso é devido ao próprio campo. O campo tem disso. Entende? A energia é igual o processo de espelho. Pode deformar a visão da pessoa. Cada movimentação da própria energia.
um campo de energia, é muito difícil fixar uma forma ele ficar nítido o tempo todo. Quase sempre muda, ele é mutável. E eu também uma hora percebi como se uma cirurgia num olho, sabe? Quando você faz o recorte assim. No globo ocular mesmo. Uma intervenção. Mas tudo são sensações. Agora, é bom você anotar isso para ver o desenvolvimento da sua sinalética. Sempre ajuda. O significado também desses. É igual o Youssef, é bom ele anotar essas coisas que ele viu, para ver como é que passa. Tá. Então, se faz a comparação, a associação de 10 ajuda demais aí. Sim. Aqui tem um campo mais intenso, né? A senhora até comentou que ocorrem assistências, né, em volta e tudo. São vários tipos de campos para... Como que é? A energia não tem tempo nem espaço, mas na hora que a gente estabelece, vamos dizer, há uma plotou, sabe? Aqui instalou um campo. Aqui então fica como se fosse uma usina, né? É o processo. Então aquilo que está perto vai receber influência. Isso é inevitável. Porque houve intensificação da movimentação das energias locais. Isso muda tudo. Muda tudo aí que a pessoa tem. E essa questão que o senhor fala, às vezes, assim, o senhor usa, às vezes, de falar, tem o primeiro tempo, o segundo tempo, é como se fosse aí o primeiro momento e as consequências disso na energia. Não, o primeiro, segundo e terceiro tempo, isso aí é pelo tipo da transmissão que eles fazem. Depende da necessidade que a pessoa tem. Eu já falei aqui da outra vez, vou repetir para você ter uma ideia. Se a gente aqui está fazendo transmissões, vamos supor que elas sejam 30 básicas. Uma pessoa, por exemplo, ela pode começar a ficar intensa na número 8, outra pode ser na 18, e a última pode ser no 28. Você está entendendo como é que é? Isso varia devido à escala daquilo que está sendo feito. Agora, isso aí depende. Bloqueio na cabeça da pessoa, algum órgão que está sendo atingido, a condição geral da pessoa, uma série de condições nesse sentido. Se há ligação fora, que às vezes não é só tirar a energia que está bloqueando a pessoa, não. Tira as consequências desse bloqueio fora. Corta os plugs, as tomadas, entende? Então isso varia. Escuta, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 14 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 66 assinaturas no livro de presença e 11 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 6 recados. Rosemary Salles, imersão na escrita, Telma, acoplamentário, Flávia, Megastore, Numara, curso de definição de especialidade pessoal, Nerli, CIP, IPC e César Cognópolis. Os verbetes para a eleição de hoje. ACPP. Alternância de tarefas. Autoconscienciabilidade retrocognitiva. Autoidentificação somática. Automegatrafarismo. Confrontação urbanística. Lucidologia. Megafenomenologia. Megatrafar explícito. Meio de sobrevida. Mini falha. Preferenciologia. Pré-intermissivista. Quintessência evolutiva. Realidade relevante. Nos dias 6 e 7 de junho, a Uniescom vai estar realizando a terceira imersão na escrita.
Esse é um curso que visa o aprofundamento do tema de pesquisa da pessoa no Holopensene da escrita e com o rapport da equipe extrafísica. Então, são vários campos de escrita e debates com troca de informações, e são 2 dias, sábado e domingo. As inscrições, elas podem ser feitas através do e-mail uniescom@uniescom.org ou com os autores após as tertúlias. Obrigada. Convidamos a todos a participarem do próximo Acoplamentário, que acontece agora, sexta-feira, sábado e domingo, dias 15 a 17 de maio. E os EPICOM serão o professor Nário Takimoto e Cristina Aracaki, com a temática Autoconsciencioterapia e Desenvolvimento Parapsíquico. Mais informações e inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. Oi, pessoal, só para informar que o livro da Maria Tereza está com 20% na Meg Store, o Pedra no Caminho, e também o livro de filosofia indicado pelo professor Valdo, chega amanhã de São Paulo, e também vai estar com desconto de 10%. Tá? Obrigada. Nós gostaríamos de convidar a todos para participarem no curso Definição da Especialidade Pessoal. Esse é um curso que tem o objetivo de identificar a especialidade proexológica. Nós teremos 4 módulos, sendo que o primeiro módulo é agora, no dia 30 e 31 de maio, sobre conscienciometria. Então, nós estaremos trabalhando nesse módulo sobre a autoimagem, a autoestima e autoconceito. O objetivo é que nós que temos ainda distorções da autoimagem, possamos fazer essa desconstrução, e a partir do trabalho conscienciométrico, nós vamos estar trabalhando nesse aspecto com trafores, trafares e trafares. E nós vamos também ter o levantamento dos valores pessoais. Então, nesse módulo, nós vamos estar fazendo o preparo para o módulo seguinte, que é a parasociometria, que vai acontecer 27 e 28 de junho. E então, o módulo Proexologia, que é 1 e 2 de agosto, e para finalizar com a autodefinologia, onde o propósito é que nós consigamos, ao final do curso, que cada um tenha conseguido levantar e definir a sua especialidade proexológica. Então, o último módulo é 19 e 20 de setembro. Entre os módulos, nós teremos atividades de acompanhamento. Entre o primeiro e o segundo, nós vamos estar com acompanhamento conscienciométrico a partir do trabalho da sessão do conscienciograma de coerência. Bom, nós só temos mais 7 vagas, porque é um número limitado de participantes. Então, quem tiver interesse, por favor, dirige-se à recepção do CAEC, que estaremos trabalhando juntos. Eu queria convidar os tertulianos e também os voluntários e também que ajudem a divulgar o curso integrado de projeciologia, que é o início, né, de como a pessoa vai aprender a projeção da consciência, o trabalho com as bioenergias. Nós temos 2 turmas, uma começando no dia 18 de maio, nas segundas e quartas à noite, e a outra das 7h30 às 10 da noite, nas segundas e quartas, e a outra no sábado pela manhã, que começa dia 13 de junho. Então, é um curso sem pré-requisito, um curso inicial de entrada para alunos da Conscienciologia. Informações podem ligar no 3028-0282 ou 2102-1448. Muito obrigada. Site www.iipc.org ou e-mail fozdoiguaçu@iipc.org.br. Obrigada. Pessoal, boa tarde. É só para reforçar o convite, nesse sábado, às 7 horas da noite, o lançamento da Cognópolis, com a presença do prefeito Paulo McDonald e também a assinatura do decreto de liberação para o início das obras da Vila Consciência. Estão todos convidados, vai ser uma cerimônia rápida, nós vamos apresentar os limites da Cognópolis, dar uma visão geral e em seguida vai ter um coquetel também. Sábado, 7 horas no discernimento. Muito obrigado. Para amanhã ganhou o verbete Lucidologia com 9 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.